A questão de número 19, ela diz o seguinte: a aceleração de uma partícula que se move apenas em um plano horizontal xy é dada por A igual a 3ti mais 4tj, onde A está em metros por segundo ao quadrado e t em segundos. Em um instante inicial t0, o vetor posição r é 20 metros na componente x e 40 metros na componente j. Indica a localização da partícula, que nesse instante tem velocidade v igual a 5 metros por segundo e 2 metros por segundo j. Em t igual a 4 segundos, determina o vetor posição em termos dos vetores unitários, letra A, e o ângulo entre a direção do movimento e o semi-eixo x positivo, letra B. Então, nós temos o seguinte: nós queremos o vetor posição dessa partícula em termos de vetores unitários no instante de tempo 4 segundos. Para isso, a gente depende da equação do movimento do movimento retilíneo acelerado, o famoso sorvetão lá do ensino médio. Porém, a gente não tem ele aqui, né? E se você for substituir, né, fazendo aqui direto o nosso x igual a x0 igual a mais v0t mais 1 meio de at quadrado, você não vai conseguir chegar no resultado. Então, o que nós podemos fazer? Para a gente chegar no movimento, no deslocamento, né, no movimento acelerado, a gente pode pegar a função horária da velocidade, que a gente tem aí muitos termos aí integrados nesse movimento. Inclusive, a nossa aceleração ali está em termos de função, né, em função do tempo. Então, como o deslocamento, a derivada do deslocamento é a nossa velocidade, né? Quando você deriva ela em função do tempo. Então, se você pegar a velocidade e integrá-la em função do tempo, você vai ter o deslocamento, né? Porque não é os opostos. Então, se eu pegar a função horária da velocidade, que me diz como que a quantidade de movimento do objeto se modifica ao longo do tempo e integrar em função desse tempo, eu vou ter a função da posição dela. Então, integrando a função horária em função do tempo, nós vamos aí retirar o nosso V0, que é uma constante, né? É a velocidade inicial da partícula, e aí a gente integra somente a nossa aceleração. Mas quem é a nossa aceleração? A nossa aceleração ali é 3t mais 4t, né? 3t em x e 4t em y. Então, substitui ali, né? E como é que funciona a nossa integral, né? Para quem não lembra, né? A integral de uma função, né? Ela segue essa regrinha aí, né? Em função de t aqui nesse caso eu coloquei, né? Então você tem aí dessa forma aí, você tem o expoente somado a mais 1 dividindo essa variável pela mesma soma que acontece no expoente. Então, substituindo ali a nossa aceleração, né, nós temos ali 3ti e 4tj, né? Então essa integral é feita de forma independente, termo a termo. Então, nossa integral vai ficar desse jeito aqui. Né? Então, você tem ali o termo, né? O t está elevado a 1, então soma mais 1, então fica t elevado a 2, sobre 1 mais 1, né? Que é a elevação dele lá mais 1, que vai dar 2. A mesma coisa no segundo termo. Só que ali no termo j, nós temos 4 sobre 2, então podemos resolver isso aí. Então, nossa função fica desse jeito aqui. O nosso V0 ali, vou deixar daquele jeito ali, mas tenha em mente que o nosso V0 aqui, né? O nosso V0 aqui,
ele tá o I, o I e o J aqui, né? As componentes I e J aqui dentro embutida. Daí, então, nós vamos fazer o seguinte. Pegando a equação da função horária do deslocamento, só que você está vendo aqui que ela é para um movimento uniforme. Você só tem o V aqui. Porém, esse nosso V aqui, para que a gente encontre a função que descreve o movimento dessa partícula aqui no enunciado 19, esse V aqui, ele é o nosso V que a gente encontrou ali na integração. Então, para que a gente tenha a função que vai descrever o movimento dessa partícula, a gente, de novo, integra essa função, só que de V em função do tempo, né? do nosso V que a gente encontrou, que a gente integrou a aceleração. Aí, esses termos aqui ficou com cara de velocidade, mas aí a gente integra novamente, como eu falei lá no início, que integrando a velocidade, a gente tem agora os termos da função com dimensão de deslocamento. Então, integrando a velocidade, né, nosso R0 é constante, então sai da integração, né, já coloquei ali fora. Então, o nosso V ali, a gente substitui pelo que a gente encontrou na primeira integração, né, na integração da aceleração para a gente obter a velocidade. E agora a gente integra a velocidade para a gente obter o deslocamento. É porque a letra A do nosso enunciado quer esse deslocamento. E aí, de novo, a gente aplica o conceito de integral, né, aplicado a essa função, termo a termo, independentemente. Então, nós temos ali o nosso V0, a integral do nosso V0 vai ser aí VT. Ó, veja que já está ficando com a cara do famoso sorvetão, né? A função horária para o deslocamento no movimento uniformemente acelerado. Então, nós temos a posição da partícula, que é igual à posição inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo, e agora o termo onde está incutido a nossa aceleração, que vai ser aí a integral de I, integrando I ali, né, o nosso termo I, vai ficar desse jeito, né, soma mais 1, né, então 2 mais 1, 3, e embaixo a mesma coisa, só que a gente já tem um 2, né, no denominador, então vai ficar 2 vezes 3, e agora em J, que vai ficar com essa cara aí. Aí, rearranjando ali o que tem que ser resolvido, né? Elimina ali, ó. Nós temos ali no numerador e no denominador dois valores iguais, então isso vai dar 1. Então não precisa se preocupar com ele. E aí a nossa função está com essa cara aí. Então veja aí, termo a termo a nossa função do movimento. Agora sim a gente chega na letra A, nós temos a nossa função. Né? Então tá aí ela. Eu coloquei separado, entendeu? Agora em I, para o termo I, para o termo J, né? Porque a gente vai querer em termos de vetores unitários. Então tá ela aí em I, né? E tá ela aí em J. Então veja que a única parte que diferencia de um do outro é o termo final ali, né? Em I ficou t ao cubo sobre 2 e em J ficou 2t ao cubo sobre 3. Aí você faz a substituição dos valores. Nós temos ali para I, nós temos que a posição inicial é 20, a velocidade inicial é 5 e o tempo vai ser o mesmo, né, que é 4 segundos. Então tá ali, t é igual a 4 e t ao cubo 4 ali também, né? Em J, a nossa posição inicial é 40 metros, a nossa velocidade inicial é 2 e os nossos termos, a nossa variável do tempo que é 4, colocando tudo ali. Então, resolvendo ali as potências, né? Você tem a resolução das potências, tem a resolução ali do quociente de cada termo, faz as somas e aí nós vamos ter a posição da partícula após 4 segundos, em termos de vetores unitários. Então, 70 metros e 90,66 J.
na resolução do Halliday você vai encontrar 90,7. Mas como eu disse na questão anterior, eu gosto de deixar com as casas decimais que surgem, né? Eu não gosto muito de arredondar para deixar uma casa decimal só. E às vezes o Halliday faz isso, né? Às vezes ele não tem, como é que se diz? Ele não sabe muito bem o que decidir, né? Às vezes ele deixa a resposta com duas casas decimal, arredondando a última, e às vezes ele deixa só uma arredondando aquela mesma, né? Aí você fica meio, né, sem saber, mas o valor é o mesmo, então não se preocupe com isso. Aí nós vamos agora para a letra B, que é a, o ângulo do movimento do movimento dessa partícula, o ângulo que ela faz com o eixo x. Então ele quer o ângulo do movimento, não é da posição, do vetor posição, é do movimento, ou seja, a velocidade. Então ele quer o ângulo do vetor velocidade em relação ao semi-eixo x positivo. Então nós temos aí que a gente obteve ali na integração, né? Alguns minutos atrás, né? Quando a gente está resolvendo as integrais, a gente não fez a integral para a aceleração do movimento da função horária da velocidade. Então tá ela aí. Eu só separei ela nas componentes I e J. Então, os termos que se diferem, né, é esse aqui, né? Onde você teria aqui o termo AT, né? Aceleração vezes o tempo. Você tem aqui a velocidade inicial no J e você tem aqui o termo onde você tem a dimensão de velocidade, que é a aceleração vezes o tempo. A mesma coisa aqui para J, né? Que a gente obteve esses dois termos aqui integrando. Aí é só substituir os valores. É para a gente descobrir qual é cada componente, né, em termos de vetores unitários da velocidade, que vai ser essencial para a gente descobrir qual é o ângulo. Então, substitui os valores, né? Para t igual a 4, eu devia ter colocado aqui, né, vt, né, mas aqui dentro no meio 4, né? Então, substitui os valores, né? Nós temos a velocidade inicial, que é 5 metros por segundo. O tempo é 4, né? A velocidade inicial em j é 2. Então, está ali, 2 mais 2 vezes 4, que é o tempo. Resolvendo tudo isso aí, né? A gente vai chegar com essa operação. Resolvendo essa operação, nós temos aí a velocidade da partícula em termos de vetores unitários. Agora sim, para a gente saber o ângulo, né? Aplica lá arco tangente, né? Aplica arco tangente, né? Então, Porra, esqueci aqui, ó. Não é R, tá, minha gente? É V. Eu esqueci de colocar V e coloquei R. Então é V de Y sobre V de X. Então você tem a componente da velocidade x, é o nosso cateto adjacente, né, já que o ângulo está adjacente a esse eixo, e a componente y da velocidade é o cateto oposto, é porque está oposto a esse ângulo. Então o arco tangente do ângulo é cateto oposto sobre adjacente, y sobre x. Então quem é a nossa componente y? É 34 metros por segundo, a nossa componente x, 29 metros por segundo. Então, resolvendo isso aí, né, você usando a calculadora, nós vamos ter aí um ângulo de 49,54 graus em relação ao eixo x, né, o semi-eixo x positivo do nosso sistema de coordenadas. Muito bem, pessoal. Espero que tenham entendido e até a próxima.